Olá, pessoal. O nosso evento está sendo muito agradável, muito gracioso. Continuamente temos falado sobre o livro de Hebreus, capítulo 10. E dentre os muitos conteúdos existentes no livro de Hebreus, podemos ver os planos de Deus, que foram estabelecidos exatamente conforme a sua vontade. E eu quero falar sobre isso hoje. Então vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 16. Versículo 16. Eu vou ler. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Lemos até aqui. Aqui no versículo 16, diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Pessoal, isso representa as duas alianças que Deus fez com nós, humanos. A primeira aliança foi estabelecida quando o povo saiu do Egito e estavam se direcionando para Canaã. E como vocês sabem, é assim que se passaram ali do Mar Vermelho, encontraram ali a Península de Sinai. É o Monte Sinai, E no coreano falou Siné. E chegando ali no Monte Sinai, Deus falou ao povo. Tudo isso está sendo mostrado em Êxodo capítulo 19. Deus ele diz, se vocês guardarem todos os meus mandamentos, serão uma nação santa, serão um povo de sacerdotes. Então o povo gostou muito. Então o que o povo respondeu a Deus? Ah, Senhor, nós não somos capazes de guardar as suas leis, nós somos seres fracos, nós somos necessitados. Senhor, nos permita a sua misericórdia. O povo deveria ter dito assim, mas o povo de Israel fechou uma aliança com Deus. Senhor, faremos tudo o que o Senhor nos mandar. E foi feito assim uma aliança, Foi feita uma promessa entre Deus e o ser humano. Então, se eu explicar um pouco mais detalhadamente sobre isso, vocês sabem o que está escrito em Êxodo capítulo 20? É o capítulo onde é apresentada os mandamentos, as tábuas de pedra. Só que antes de ter ali os mandamentos, no capítulo 19, Deus disse assim. Por favor, abram em Êxodo capítulo 19. É um trecho muito importante. Capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
E no versículo 7, 모세가 와서 백성의 장로를 불러 여호와께서 자기 명하신 그 모든 말씀 그 앞에 진술을 하니 veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 백성이 이를 Versículo 8, então o povo respondeu a uma. 여호와의 명하신 대로 다 행하리이다. 모세가 백성의 말로 여호와께 해보하며 Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do Senhor. 그래 하나님은 계명을 줘서 이걸 다 지켜 행하면 너희가 제사장나 복을 Deus, entregando os mandamentos, disse: Se guardares esses mandamentos, serão uma nação santa e abençoados. Porém, se transgredirem, 그대로 이스라엘 백성들이 뭐라고 대답했어? serão amaldiçoados. E o que o povo disse? 하나님 Ah, Senhor, nós não conseguimos. 같은 인간이 어떻게 하나님 법을 다 지키며 쟤네들 Pessoas como nós, como é que iremos guardar as suas leis? Nós não podemos. Deveriam ter dito isso. 뭐라고 말합니까? Mas como é que o povo disse? 여호와께 명하신 대로 다 지켜 행하리라. Senhor, faremos tudo o que o Senhor nos disser. 그래서 이스라엘 백성들하고 우리하고 약속을 했기 Então, já que teve essa promessa, né, entre Deus e o povo de Israel, 때문에 20장에는 no capítulo seguinte, no capítulo 20, 나오는데 Deus mostra ali os 10 mandamentos. 못 지키면 저주를 받기로 그렇게 약속. E foi feita essa aliança. Se você guardar esses mandamentos, será abençoado, se não, amaldiçoado. 모세 시내산 꼭대기에 있는데 Então estavam ali Moisés, junto de Deus, no Monte Sinai. 가락으로 십계명 E Deus, com o seu dedo, escreveu os mandamentos naquelas duas tábuas de pedra. 손가락에서 그 기록한 그 십계명 두 개 돌판을 들고 E Moisés descia do Monte Sinai ali com aquelas duas tábuas de pedra com os mandamentos. 아래는 이스라엘 백성 Mas o povo que estava lá embaixo, eles comentaram assim: 모세가 산에 올라가 40일이 Nossa, Moisés já subiu nessa montanha há 40 dias, está lá há 40 dias. 40일도 어떻게 살겠어? 뭘 먹고 살겠어? 물도 없고 그런데 Como é que ele vai sobreviver sozinho ali por 40 dias? Lá não tem água, não tem comida. Ah, o que será que aconteceu com Moisés? Ninguém sabe, né? Nem sabemos se ele está vivo ainda. 문제가 생기 어떤 문제도 모세가 모든 걸 해결해 줬나? Sempre que surgiu um problema entre eles, quem resolvia era Moisés. 모세가 없으니까 우리가 Então eles ficaram se questionando: sem Moisés agora, como devemos fazer? 어떤 이스라엘 백성들을 마음을 사는 구심점이 E Arão precisava de algum ponto de união, né, do povo. 뿔뿔이 Porque senão o povo iria se espalhar por si, cada um ia seguir o seu próprio caminho. Então, para poder uni-los, mantê-los unidos, precisava de alguma coisa. Por isso, o que ele sugeriu? Vamos fazer um bezerro de ouro. 전부 다 금 있는 사람 다 금을 가져 Por isso, recolheram, né, todo o ouro do povo. 반지를 빼서 침을 빨래가 안 빠져. Tinham mulheres que estavam tirando aquele anel de ouro, né? Estava tão travado que ela passou uma saliva assim. 어떤 여자는 귀걸이 떼가지고 Outras mulheres aqui, ai, meu brinco, né? E tiraram para dar o brinco de ouro. 그다음에 브로치 갖다 드리고 Um broche de ouro. 이제 거의 금덩어리가 E assim, né, tiveram um acúmulo de ouro muito grande. 그걸 불에 녹여 가지고 Derreteram aquilo no fogo 송아지를 만들어. e fizeram um bezerro. 그런데 송아지 E fizeram a cerimônia de abertura da celebração do bezerro, né? 너희를 애굽에서 인도하여 너희 신이다. E eles falaram, olha, esse será o Deus que estará nos conduzindo aqui no Egito. 참 잔치를 벌리는데 Eles estavam fazendo aquela festa 모세가 시내에서 십계명 두개 돌판을 들고 여호수아 e Moisés desceu naquele momento com as duas tábuas de pedra nos braços. 여호수아 말이야 백성 중에 싸우는 소리가 납니다. E comentaram, né? Nossa, nós escutamos aqui o povo cantando. E Moisés sabia o que estava acontecendo. 싸워서 전쟁의 성전가도 아니고 패배 부르짖는 소리. Não é um barulho de batalha, não é barulho, 노래하는 é só um barulho de cantos, de alegria, estão se divertindo. 십계명 두개 돌판에 딱 내려와 Então, quando ele chegou ali onde estavam, com aquelas duas tábuas de pedra, já tinha ali um bezerro de ouro formado, o povo estava se prostrando para o povo, falando que ele era um deus, e o povo estava dançando de alegria. 모세 그 금송아지 돌판에다 돌 산에 던져. E Moisés pegou aquelas duas tábuas de pedra e tacou no chão e quebrou tudo. 그들은 여호와께서 명을 다 지키려고 했는데 Porque eles prometeram em guardar todos os mandamentos do Senhor. 그들은 제 일은 내 앞에 다른 신을 두지 마. Só que antes deles começarem a tentar isso, já haviam quebrado as leis, porque a lei dizia, né?
não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, antes mesmo da chegada das leis, dos mandamentos, eles já haviam transgredido. E tudo isso foi uma aliança que haviam feito entre Deus e eles. 8절에는 좀 더 자세히 E em Deuteronômio capítulo 28 explica mais isso. Se guardares as minhas leis, os meus mandamentos, serás abençoado ao entrar, ao sair, a sua descendência será abençoada, o seu gado será abençoado, 그릇이 복을 받고 a sua assadeira dos pães será abençoada. 옛날에 제가 어릴 때 Antigamente, quando eu era pequeno, frequentava a igreja, 끓이는 복, eles chamavam de o fervor da bênção. 복을 받고 복을 Porque pog é bênção em coreano e falavam pogul. E pogul é ferver, né? Então era a bênção do fervor. Brincadeira, pessoal. Mas o problema é que não termina aqui. 만약 너희가 이 법을 지키지 아니하면 Se não guardar esses mandamentos, 대로 pelo contrário, 들어와도 저주 será maldito ao sair, ao entrar, a assadeira de seu pão será maldito, o seu gado será maldito, seus descendentes serão malditos, seus servos, suas servas serão malditos. E é maldição atrás de maldição. 저주를 한참 하다 보면은 Depois de tanta maldição, 주저하게 돼요. você fica até sem reação, né? Você fica, oh meu Deus, oh meu Deus. 하여튼 여러분 이스라엘 그 법을 다 Mas de qualquer forma, o povo de Israel transgrediu as leis. 하나님께서 법 십계명을 주면서 지키라고 했는데 Então, antes de entregar os mandamentos, Deus havia dito para eles guardarem, e eles concordaram. E o que os mandamentos diziam? Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Já haviam transgredido muitas leis. 저주를 E o povo de Israel não tinha como evitar de receber a maldição. 그리고 그들이 가나안 땅에 들어간 뒤에 Então, depois que eles entraram em Canaã, 그들은 저주를 받고 receberam essa maldição, 바벨론의 포로 foram enviados, né, como 이방인의 포로가 prisioneiros da Babilônia e viveram assim. 그래서 이제 제가 그 예레미야서를 Então eu li com detalhes o livro de Jeremias. 예레미야서를 이스라엘에서 계속해서 이방에 가서 포로로 잡혀가고 저주를 받고 예루살렘 안에 있는 사람도 Que no livro de Jeremias continuamente vemos o povo sendo levado cativos como prisioneiros. Depois eles recebem a maldição. Eles vivem uma vida escrava, uma vida difícil. É maldição atrás de maldição. E continuamente assim. 십계명 그걸 가지고 Por isso chama de aliança também os 10 mandamentos. 왜 언약이라고 하냐면 Por que de aliança? 지키면 Porque condiciona, né? Olha, se você guardar esses mandamentos, será abençoado, senão é a maldição. E foi feita essa aliança entre Deus e o povo. Como é que o povo disse? Senhor, iremos fazer tudo o que o Senhor nos disser. 그러니까 여러분 성경을 보면 그런 과정이 정확하게 나타나고 있는데 E a Bíblia nos mostra exatamente sobre isso. 이제 그야 우리가 봤을 때 잘 모르지만 Se nós vermos assim por cima, não tem como saber, mas 19장에 abrimos favor em Êxodo capítulo 19, 5절에 이렇게 읽어요. versículo 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 너희가 내게 제사장 나라며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. 모세가 와서 백성의 장로들에게 여호와께 자기의 명하신 그 모든 말씀을 그들에게 진술 Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 8절에 뭐라 됐냐면 Que diz no versículo 8? 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리 Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. 하나님 너희들이 이 법을 지키면 복을 받고 Deus disse: se vocês guardarem esses mandamentos, serão abençoados, serão uma nação de sacerdotes, serão um povo de Deus. Mas se não, serão amaldiçoados. 그때 이스라엘 백성이 뭐라 E o que o povo respondeu? 하나님 Deus, 그들은 악한 인간이 어떻게 nós somos seres maus, como é que iremos guardar a sua vontade, os seus mandamentos? Nós não somos capazes. Senhor, considere-nos, permita a sua misericórdia. Deveriam ter dito isso, mas o que eles falaram? Senhor, tudo o que o Senhor falou, faremos. 난 뒤에 이게 출애굽기 19장이고 Isso é Êxodo capítulo 19. 출애굽기 20장에 E no capítulo 20, 십계명이 aparecem aqui os 10 mandamentos. 이스라엘 백성들은 십계명을
povo de Israel se esforçou para guardar os 10 mandamentos. E, sem deixar um, todos fracassaram na sua tentativa. Todos transgrediram as leis. Porque no dia que aquilo desceu para eles, já haviam feito um bezerro de ouro. E nos mandamentos dizia, não terás outros deuses diante de mim, não falas para ti imagem de escultura. Já haviam transgredido pelo menos 2 mandamentos. E o povo de Israel recebeu maldição atrás de maldição. Começou a ter a maldição no povo de Israel. O povo de Israel chegaram ali em Canaã, mas a Babilônia foi lá e dominou eles. Eles foram levados pela Babilônia como prisioneiros. E aqueles que restaram na cidade viveram uma vida em perseguição e sofrimento. Então, a cidade de Jerusalém foi tomada e o povo teve que se espalhar por todo o mundo, né? E as pessoas começaram a receber a maldição por muitos anos. Parece tudo isso relatado no livro de Jeremias. Pessoal, Jeremias é chamado como o profeta das lágrimas. Porque Jeremias, toda a visão que ele tinha era de tristeza e muita tristeza. Sabe, dói o coração de ler o livro de Jeremias, porque dá para sentir a tristeza que ele teve no coração ao ver o povo recebendo a maldição. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Só que, pessoal, chegando em Jeremias capítulo 31, Deus ele fala algo incrível. E eu fiquei muito surpreso quando eu li esse versículo. Vamos procurar em Jeremias capítulo 31? Jeremias capítulo 31. No versículo 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então, até antes do capítulo 31 de Jeremias, Deus sempre mostrou que citou muito sobre a maldição que o povo passou. Mas a partir do versículo 31, as palavras de Deus mudam. Capítulo 31, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Versículo 4. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. 5. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Então Jeremias só conseguia profetizar sobre a maldição de Israel. Só que entrando aqui no capítulo 31, a maldição se transformou em bênção. Por quê? Como? As pessoas que transgrediram as leis de Deus, que foram contra a vontade de Deus. Só com os 10 mandamentos, nós chamamos de leis. Mas também de aliança.
가지고 다른 말로 언약궤라. Então, outras palavras utilizadas para aquelas leis, os mandamentos colocados na arca, é a aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o povo. Se você guardar esses mandamentos, será abençoado, se não, é maldição. E já que todos transgrediram as leis, 포로로 잡혀가고 저주가 sabe, foram prisionados, levados como cativos, e foi maldição, a maldição atrás de maldição. 내려가다가 Só que Jeremias, assim, continuando nas suas profecias, 놀라운 이야기를 aqui no capítulo 31 fala sobre algo incrível. 이제 백성이 전부 31년 축복의 이야기로 O povo que deveria receber a maldição continuamente, no capítulo 31, muda para a bênção. 어떻게 가능하죠? Como isso é possível? 법을 O povo que transgrediu a lei, que deveria estar continuamente recebendo maldição. 하나님 법의 위헌 지키면 복 받고 못 지키면 저주 Deus havia dito, aquele que guardar a lei será bendito, mas se não é maldição, e todos deveriam receber a maldição. Porém, 31장에 가면 읽으면 읽을수록 전부 축복의 이야기로 바꿔지는 quando lemos a partir do capítulo 31 do livro de Jeremias, toda a maldição foi transformada em bênção. 저주가 Só essa maldição 으로 바뀌어지는 근본적인 원인을 아십니까? foi transformada em bênção. Por quê? As pessoas não sabem. Não sabem. Eu também não sabia. 성경을 읽으면서 Só que lendo a Bíblia, 성경이 하는 놀라운 계획을 na Bíblia só tem um grande plano de Deus. 31장을 보면은 Em Jeremias capítulo 31, 너무 길어서 não dá para ler tudo, né? Porque é muito comprido. Então vamos pular uns versículos. 31장 15절에 Capítulo 31, versículo 15. 같이 말하노라. 라마의 슬픔 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식이 없어 애고하는 것이라. 자식이 왜 애고? 그가 자식이 없으면 위로받기를 Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. 5절에 16 Só que agora no versículo 16. 나 여호와 이같이 말하노라. 내 손을 그마에 울지 말라. 내 눈을 그마에 눈물을 흘리지 말라. 내 일에 갚음을 받을 것인즉 그들이 그 대지의 땅에서 돌아오리라. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. 여러분 하나님의 약속을 해서 약속을 어겨서 약속대로 저주 Pessoal, o povo, eles fizeram aquela aliança com Deus, mas eles quebraram a aliança, transgredindo as leis, deveriam receber a maldição. 말씀 바뀌어서 축복으로 바뀌어지는 Mas aqui, conforme as palavras que nós lemos, a maldição se transformou em bênção. 우리가 알아야 하는 거. Só uma coisa que nós devemos saber: 사방에 포로가 되게 하고 멸망을 당케 하고 정말 그 예루살렘 성이 함락되고 이런 저주가 와. foi sim enviado para o povo de Israel aquelas maldições de terem sido cativos, né, sequestrados pelo povo da Babilônia. Mas por quê? 저주가 끝나고 축복이 되는 겁니다. Por que essa maldição terminou e se tornou em bênção? Só nós devemos descobrir essas coisas na Bíblia. 하나님 아무 이유 없이 저주를 축복으로 바꾸진 않는 거지. Deus, ele não vai trocar maldição em bênção sem nenhum motivo para isso. 너무 놀라운 거. E a Bíblia é incrível. 계속 저주를 하다가 이제 여기서 달라지기 시작하는 Estava continuamente tendo maldição aqui, só que aqui nesse ponto muda. 성경을 보면 E quando nós lemos a Bíblia dessa forma, 마음이 어떻게 잡을 줄을 몰라. só eu não sabia como conter o meu coração, sabe? Eu fiquei muito emocionado. Mas sobre o que se fala aqui? Como é que a maldição se transformou em bênção? Eles pecaram, eles deveriam receber a morte, a destruição. Eu comecei a ficar muito curioso. Eu comecei a ver com atenção e li várias vezes. 9절에 18절에 No versículo 18, 에브라임에서 탄식함을 내가 정령히 들었노니 이를 주께서 나를 징벌하심에 멍에 익숙지 못한 송아지 같은 내가 벌을 받나이다. 주 나의 하나님 여호와시 나를 이끌어 돌이키소서 그리하면 내가 돌아오겠나이다. bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. 내가 돌이킴을 받은 후에 뉘우치고 내가 교훈을 받은 후에 내 볼기를 쳤사오니 이는 어렸을 때 치욕을 징그러 부끄러워 욕됨이도다. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Só que Deus está nos mostrando? Que no versículo 20 diz: 이런 말씀이 있습니다. 에브라임 나의 사랑하는 아들 내
기뻐하는 자가 아니냐. 내가 그를 책망해야 할 때마다 깊이 생각하더라. 그러므로 그를 위한 내 마음이 척은한즉 내가 반드시 그를 긍휼히 여기라. 여호와의 Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Nós que deveríamos receber a maldição. 이야기를 하시는 거죠. Só que Deus está falando coisas incríveis. Versículo 21. 처녀 이스라엘아, 너를 위해 길포를 세우며 너를 위해 표목을 만들고 대르고 내가 전에 가던 길에 참냐 돌아오라 내 성읍으로 돌아오라. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. 22. 어때까지 방황하겠느냐? 여호와께 새 일을 세상에 창조하였고 여자가 남자 Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. 23절에 Versículo 23. 나 만군의 여호와 이스라엘 하나님 같이 말하노라. 내가 그 사로잡힌 자를 돌아오게 할 때에 그들 유다 땅 그 성에 다시는 이 말을 쓰니 곧 의로운 처소여 거룩한 신이여 여호와께 내게 복 주실 원하노라 할 것이다. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. 범하고 하나님 떠난 이스라엘 백성 돌아올 수 있도록 이끄시라. Deus está dizendo que irá conduzir o povo para que voltem, para que regressem, aquele povo que pecou. Pessoal, o que diz depois? 유다와 그 모든 성이 농부와 양떼를 인도한 자가 거기 함께 Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. 25절 Versículo 25. 이는 내가 그 피곤한 심령을 만족하게 하며 무릇 슬픈 심령을 상쾌케 하였음이라 하시기로 Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. 내가 깨어보니 내 잠이 달았더라. Nisso despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Versículo 27. 여호와께 가라사 보라 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 이스라엘 집과 유다 집에 뿌릴 날이 이르리. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. 사실 하나님 예배 나오는 모든 말씀은 Só todas as palavras que estão saindo da boca de Deus. 장에 들어가서 Aqui no capítulo 31 de Jeremias, 멸망이 소망과 기쁨으로 변하는 것을 볼 수 있어요. podemos ver que aquela maldição e aquela desesperança se transformaram em alegria e esperança. 감격 이게 뭐야? Quando eu vi a Bíblia aqui, eu fiquei muito emocionado. Como isso pode acontecer? Como isso é possível? Eles transgrediram as leis, 어떻게 eles pecaram, eles deveriam receber a maldição, mas como? E eu continuei a ler. 31절에 와. Chegando no capítulo 31, versículo 31, tem algo incrível. 나 여호와가 말. Eis aí vem dias, diz o Senhor, 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 이 언약이란 말 영어로 커버넌트라고 말하는데 Pessoal, aliança em inglês chama covenant. 뉴 커버넌트, Então, new covenant, 올드 커버넌트. old covenant. 올드 커버넌트는 Antiga aliança. O que é a antiga aliança? É a aliança, 계명의 mas é aquela aliança que se fala dos 10 mandamentos. 지키면 저주를 받는다고 해서 이것을 Ou seja, se você guardá-las, é bênção, se não, é maldição. 근데 그 약속을 하나님이 이제 했는데 Então, foi dado essa promessa, né? Foi feita essa aliança com Deus. 오기 전에 Mas antes mesmo daquelas tábuas de pedra descerem até o povo, eles já estavam transgredindo elas, porque haviam feito aquele bezerro de ouro. Então, devido à aliança feita com Deus, 못 지키면 저 já que eles transgrediram a lei e se transgredissem deveriam receber a maldição, conforme a aliança feita, teve que receber a maldição. 함락을 O povo de Israel foram atacados, eles foram mortos, 사방에 포로 eles foram levados, né, como cativos e teve muita maldição para o povo de Israel. 이 저주를 받은 이스라엘이 Então o povo de Israel que estava recebendo a maldição, 그것 때문에 por quê? Como 법으로 바뀌느냐 se transformou em bênção?
E o ponto principal para isso está escrito aqui claramente. Eu lendo o versículo aqui de Jeremias, lendo aqui o coração de Deus, fiquei muito grato. No versículo 31, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e... Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A primeira aliança foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca, né? Por isso se chama a Arca da Aliança. Então, se for pela Arca da Aliança, aquela aliança era uma aliança onde, se guardasse os mandamentos, seriam abençoados, uma nação santa. Mas se não, seriam amaldiçoados. E não teve nenhum em Israel que foi capaz de guardar os mandamentos, por isso veio maldição atrás de maldição. Por favor, 2 cadeiras aqui. E o que diz aqui? Maldição atrás de maldição. Vamos conversar um pouco mais próximos. Precisa do microfone, né? Desculpa, pessoal, esqueci do microfone. Então, aqui no versículo 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Qual foi a primeira aliança estabelecida por Deus? Sim, os 10 mandamentos, certo? Se guardar, é bênção, se não, é maldição. Mas quando o povo de Israel estavam ali prestes a receber ainda os mandamentos, eles já haviam preparado aquele bezerro de ouro, estavam servindo deuses e idolatrando uma imagem. Naquele mesmo instante, 3.000 pessoas morreram. E desde então veio maldição atrás de maldição. No final, eles foram expulsos da terra de Canaã, eles foram levados, foram vendidos a preço de animal, de cachorro. E se não fossem vendidos, eles eram mortos. E eles tiveram que se espalhar por todo o mundo. Veio uma maldição sobre eles. Só que Jeremias, ele profetizou. Entrando aqui no capítulo 31, aquilo que era só maldição, maldição e maldição, Deus começou a mudar o seu coração para bênção, bênção e bênção. Havia feito aquela promessa, aquela aliança. Já que foi feita aquela aliança com o povo e que se eles não cumprissem os mandamentos, deveriam receber a maldição, não tinha como evitar a maldição, isso era uma lei. Mas Deus não desejava isso com o povo de Israel, por isso não pôde deixar eles continuamente recebendo a maldição. Por isso aqui fala de algo incrível. O que diz aqui? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Só isso é a nova aliança. Vamos falar em inglês uma vez, pessoal? New Covenant. New Covenant significa nova aliança. Diferente de toda e qualquer aliança que existiu até então, uma nova aliança. A primeira aliança foi estabelecida com os mandamentos. Se guardasse os mandamentos, seria bênção, se não era maldição. Então, a segunda aliança, a New Covenant, o que diz? Isso é importante. Só eu sou pastor. Então, eu devo pregar para os irmãos, né? Eu não posso falar das minhas coisas. Eu tenho que falar da palavra de Deus.
풍성한 복 받는 Eu não posso ficar falando, se vocês dizimarem, se vocês forem fiéis, serão abençoados. Não é isso, é mentira. 거짓말. Isso é mentira, pessoal. 전부 그래요. Todos pregam assim. 그 율법 전부 다 어겼는데. Então, eles transgrediram todas as leis, deveriam receber a maldição. 예레미야 31장 우리 읽어봤죠. Nós lemos Jeremias 31, não é verdade? Sabe, Deus trocou seu coração pela misericórdia, pela graça. Por quê? Mas por que ele fez isso? Por quê? Ele estabeleceu a nova aliança. New covenant. New Covenant. 새 언약. Nova aliança. 오늘 많은 사람들이 Hoje em dia, muitas pessoas, 성경을 모르니까 por não conhecerem a Bíblia, 십계명을 지키면 복 받는다. acreditam, né? Tem esse pensamento de que guardando os mandamentos serão abençoados. 십계명 때문에 저주를 받는 거. Pessoal, para falar a verdade, os mandamentos só trazem maldição. 지키면 복만 못 지키면 저주를. Porque a Bíblia fala, é condicional. Se você cumprir, é bênção. Mas se não cumprir, é maldição. Isso é uma promessa, uma aliança feita. 밖에 없는 거. E só existe maldição para o ser humano, pois ninguém consegue cumprir os mandamentos. Por isso, Deus, 십계명을 지키면 복 받고 못 지키면 저주. 이건 이미 저주밖에 안 되기 já que Deus sabe que guardar os mandamentos só irá trazer maldição, 없어서 por não ter meios de salvação para o povo por meio dos mandamentos, 새 언약을 Deus estabeleceu uma nova aliança que não era aquela aliança do início. 우리 같이 더러운 인간도 복을 받을 수 있고 은혜 입을 수 있고 하나님의 축복을 받을 수 있는 E nessa nova aliança era uma aliança onde nós, sujos, pessoas como nós, pecadores, poderíamos também receber a salvação. Uma pessoa que transgrediu a lei, que cometeu os pecados, também poderiam ser salvos. Essa é a nova aliança. 우리 같은 인간에게 필요한 Isso que era necessário para pessoas como nós, seres humanos. 복을 받은 그건 전부 다 가정된 Se buscar receber a salvação pelas leis, isso é em vão. Pessoal, quem é que vai conseguir receber a salvação pelas leis? Muitos pastores hoje afirmam que serão abençoados se tentarem guardar os mandamentos. Pessoal, já transgrediram, vão guardar o quê? Já transgrediram, então já transgrediu. É maldição, não existe mais bênção para essa pessoa. 로마서 Pessoal, veja em Romanos, capítulo 3, 이런 말. diz assim: 무릇 율법이 말하는 바는 porque o que a lei diz, 아래 있는 자에게 diz para os que estão debaixo da lei, 말하는 모든 입을 막고 para que todos se calem, que toda boca se cale e todos sejam culpáveis perante Deus. 그 말씀 들어봤습니까? Vocês já escutaram esse versículo? 자, 로마서 좀 찾아볼까요? Vamos procurar aqui, Romanos capítulo 3, versículo 19. 우리가 알거든 물은 율법이 말하는 율법 아래 있는 자에게 말하는 거. 이런 모든 입을 막고 온서 하나님의 심판하는 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 모세의 율법으로 재판을 받으면 Pessoal, na lei de Moisés, se for julgado pelas leis, todos devem receber maldição. 여러분 오늘 어떤 교회는 주일마다 십계명 보게 Mas hoje em dia ainda tem igrejas que todo domingo repete os mandamentos, não é verdade? 정신없는 사람. São pessoas doidas. Por quê? 십계명 못 지키는데 그거 왜 한다고 되나? Não adianta só decorar, tem que cumprir, mas já transgrediram as leis e ficam decorando. 로마서 3장에서 Em Romanos capítulo 3, 무릇 율법이 말하는 율법 안에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상을 하는 심판. ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Independente de quem seja, se for julgado pela lei, 전부 저주. só tem a maldição e maldição para essa pessoa. 자, 그다음에 Depois, 20절 봅시다. vamos ver o versículo 20. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체 율법은 죄를 깨달아. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso está aqui no versículo 20. 율법까지 지키라 하면 다 저주받아. Então, se for tentar cumprir as obras da lei, todos serão amaldiçoados. 이야기가 21절에 나오는데 21절 무슨 Só o incrível aqui aparece no versículo 21. 자, 여기 이제 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달아. Mas a Bíblia aqui fala que pela lei ninguém será justificado, porque é pela lei que temos o pleno conhecimento do pecado. Todos já transgrediram a lei.
Não adianta fazer bem daqui para frente, não havia maldição? Já é maldição, porque já transgrediu. Então, por que ainda hoje tem tantos pastores que pedem para os membros guardarem as leis? É porque realmente não sabem da Bíblia. E ainda mais se eu falo isso, eles me chamam de herege. 21절에 아직 내놓지 마라. 자꾸 내줘. Só o versículo 21. Eu não deveria estar falando versículo 21, ainda tenho que segurar um pouquinho mais. Desculpa, pessoal. Não. Desculpa aí o pessoal da transmissão, tá? Vamos mostrar aqui o versículo 21 agora. 자, 여기 보면은 Tá, aqui diz: 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났습니다. mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. 율법은 안 지켰는데 Não cumpriram as leis, 어렵게 되는 길이 나와. mas tem um caminho para ser justificado. 이거 뭐라고 말해야 돼요? Pessoal, o que devemos falar sobre isso aqui? 그들에게는 Para nós que deveríamos receber a maldição. 너무너무 귀한 하나님의 축복이. São palavras incríveis, é uma grande bênção da parte de Deus. Só o que Deus, 어긴 인간들에게 como Deus quer abençoar um povo que transgrediu as suas leis, que cometeu o pecado, que deveria receber a maldição, que deveria receber a morte. Por que Deus está aqui nos dando a bênção? O que devemos fazer para recebermos a bênção de Deus? Só Deus ele tem que trocar primeiro o que? As leis. 뉴 커버넌트. Por isso que se formou a nova aliança. A nova aliança. 첫 번째 언약은 A primeira aliança 율법을 지키면 복을 받고 era uma aliança onde, se guardássemos as leis, seríamos abençoados, se não, amaldiçoados. E já transgrediram, então, por mais que tente, de qualquer forma, já não tem caminho, só existe a maldição agora. 지금도 율법을 지키라고 한 Mas ainda pedem para guardar as leis. Guardar como? 지키기 싫으면 못 지킵니까? As pessoas não guardam porque não querem? Não é. Nova aliança. 이게 예레미야 31장 31절. Só isso está em Jeremias capítulo 31, versículo 31. 예레미야 31장 31절. O que diz aqui em Jeremias 31, 31? 나 여호와가 말하노라. 날 이르는 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A primeira aliança eram os 10 mandamentos. 지키면 복을 받고. Se guardar, é bênção. Se não, maldição. 이스라엘에서 그때 뭐라고 말하는지 알아요? E o que o povo disse? 아니, 우리는 Ai, Senhor, nós não somos capazes. 어떻게 하나님의 법을 Como poderemos guardar as suas leis? Nós somos seres humanos. Nós seremos tentados, nós temos cobiça, nós gostamos das concupiscências da carne. Não podemos. Por favor, conceda-nos a graça. Foi assim. Mas o povo de Israel foram soberbos. 이렇게 말해서 말했죠. 선생님 내가 무엇을 하여 Aquele intérprete da lei buscou Jesus e falou: Senhor, mestre, o que devo fazer eu para receber a vida eterna? Como se ele tivesse já guardado todos os mandamentos, né? 뭐라 기록되면 네가 어떻게 Jesus Cristo perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? 마음을 다하고 목숨과 힘을 다 주는 하나님 사는 이웃의 내모가 잘. Servir a Deus de todo o coração, de todo entendimento, para amar o seu próximo como a ti mesmo. Então faça. 내가 이제 성경을 한참 Só quando eu li a Bíblia muito, 성경의 그 시간을 아주 잘 eu tive que assim organizar bem meu tempo para 내가 poder ler a Bíblia. 시간을 허비하는 시간을 줄이는 Então eu comecei a treinar a economizar tempo. 처음엔 제가 이제 잠에 대해서 No começo, 내가 잠을 몇 시간 자야 하느냐. eu tive que reorganizar o meu sono. 죄송합니다. 지금은 좀 제가 늙어서 Quantas horas eu devo dormir por dia? 잠에 이렇게 좀 여유를 주는. Ah, desculpa, pessoal, é que hoje eu tô mais velho, eu dei uma folga a mais, né? Mas quando eu era mais novo, eu tive que 잠에 대한 diminuir meu tempo de sono. Por isso eu estudei muito sobre como diminuir o sono. 자는 게 아니고 Não somente dormia, 똑같이 잠을 자도 mesmo dormindo da mesma forma, 치고 잠을 잔 거는 você dormir assim, 뭘 설치 só passando o sono, sabe? Você deu uma cochiladinha, né? Sabe isso, pessoal? 그 설치고 잠을 잔 건 잠잠 같지 않죠. Sabe quando vocês dão uma cochiladinha? Não parece que vocês dormiram. 진짜 잠을 자면 Mas quem dorme de verdade 잠을 자도 pode dormir pouco, 진짜 잠에 que tem uma tranquilidade, se sente aliviado. 그걸 어떤 E eu descobri, né, sobre isso. 그래서 사람들이 그 잠에 대한 그를 읽 Então, lendo sobre o sono, 사람이 진짜 잠이 tem o verdadeiro sono, né? Um período do verdadeiro sono. 긴 잠을 자면 E se manter essa rotina, 제가 제 잠을 다 깬 게 geralmente eu quebro meu sono 외국 갔다 왔다 하느라고 잠을 다 깨요.
quando eu vou para o exterior, aí quebra toda a minha rotina de sono. 아침이 나는 내 감각은 뭐 낮인데 그거는 밤이 될 때. Porque na minha sensação eu estou de dia, né? Mas lá é noite. 외국 자주 왔다 갔다 하면 잠 균형이 다 깨져. Então, ultimamente, indo para lá e para cá, do exterior, quebrou toda a minha rotina de sono. Mas quem dorme, assim, exatamente no mesmo horário, aquele livro que eu li, diz que no momento que nós pegamos no sono, o primeiro momento é o sono mais profundo. 그리고 이제 아침에 잠자기 직전에 또 한 1분 동안 가자. E pela manhã, 1 minuto antes de acordar, esse 1 minuto também é o mais profundo. 두 개의 잠을 정확히 Então, se aproveitar bem esses 2 momentos, 못 자도 괜찮아. pode ser ruim sua noite de sono. 그걸 따라 쭉 그렇게 해봐. Então, eu comecei a aplicar isso, praticar isso. 잠을 얼마 안 잤는데 E mesmo não tendo dormido por muitas horas, 정상적인 삶을 살아. eu conseguia ter uma rotina normal. 외국 가니까 그게 안 돼. Só que já que eu ia para o exterior, isso quebrava. 오면 안 돼. Porque não dava para conciliar o horário quando eu ia quando eu voltava. Hoje eu tenho dormido bem, mas 자꾸 졸리고 그럴 때가 있어. ainda sinto sono de vez em quando. 잠을 줄이기 시작. Então eu comecei a diminuir o tempo de sono. Depois, comecei a tirar os tempos inúteis, né, vamos dizer assim, do meu dia para poder ler a Bíblia. 이제 식사하는 걸 Também comecei a diminuir o tempo de comer. 결혼할 때까지 Até eu me casar, 식사할 때 2분 이상 걸렸어. nunca demorei mais de 2 minutos para comer. 하여튼 그렇게 잠을 줄여가면서 모든 시간 전에 성경을 읽기 시작해. Dessa forma, né, eu economizava tempo para poder ler a Bíblia. 들어가면서 놀라운 것은 E uma coisa que me surpreendeu muito lendo a Bíblia, 성경을 읽는데 antes, né, quando eu li a Bíblia, 마음을 읽겠는 거라요. eu comecei a agora enxergar o coração de Deus. Pessoal, vamos conversar. 이 죄를 범하고 이 십계명을 어겼기 때문에 저주를 내리고 Só o povo recebeu a maldição porque eles transgrediram as leis conforme havia sido feito com a promessa de Deus, né? E eles deveriam, conforme a promessa, receber aquela maldição. Mas entrando em Jeremias capítulo 31, 앞에서 긍휼을 베푸시고 위로하고 Deus começou a permitir a misericórdia, o consolo, a bênção para o povo. 시키는 시. Deus, ele cumpre a sua palavra. 그리고 저 율법을 어기면 저주한다고 E ele havia dito que iria amaldiçoar caso transgredisse a lei. E eles transgrediram. 거짓말하시는 거 아니에요? Mas calma aí, agora ele transforma em bênção? Não faz sentido. Será que Deus está mentindo? 성경 31장 31. Então eu vi o Jeremias 31, versículo 31. 나 여호와가 말하노라. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Eis aí vem dias 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 이게 무슨 말이야? Que é isso? 첫 번째 언약은 A primeira aliança 십계명으로 foi estabelecida pelo mandamento. 지키면 복. Se guardares, serás abençoado. Se não, amaldiçoado. Todos nós transgredimos. Então, pela primeira aliança, pelos mandamentos, todos só têm a maldição. Mas Deus fala da nova aliança. 새 언약은 Pela nova aliança, 우리 같이 추하니 que permite pessoas imundas como nós, pessoas sujas como nós, pessoas falsas como nós, 악하니 pessoas más como nós, 복을 받을 수 있는 약속을 receber a bênção. Deus estabeleceu uma aliança. 여러분이라도 Por mais que sejam vocês, 그 뒤에 뭔지 알고 싶겠죠? por mais que sejam eu, vocês devem saber como isso é possível. 싶겠죠? Não é verdade? 어떻게든 나 같은 인간이 복을 받을 수 Como uma pessoa como eu pode receber a bênção? Como uma pessoa como eu posso alcançar a bênção de Deus? 면할 수 있는 Como uma pessoa como eu pode ser liberta da maldição? Então, sabe, vocês devem ficar atentos, na verdade? Sim, a Bíblia diz. 예레미야 31장 Em Jeremias 31, versículo 31. 아 여호와가 이르노라 Eis aí vem dias, diz o Senhor, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 자, 이거 첫 번째 언약은 십계명 가지고 언약을 세우고 A primeira aliança foi estabelecida com os 10 mandamentos. 복을 받고 Se guardar os mandamentos é bênção, se não, maldição. 한다고 했기 때문에 E o povo aceitou dizendo que iria guardar os mandamentos, mas no momento que eles não guardaram, eles quebraram a aliança com Deus. Então, tiveram que receber maldição atrás de maldição. 하나님은 Mas Deus, 이스라엘의 구원을 para salvar o povo, para poder lhes conceder a graça, 어긴 사람에게 para aquele que transgrediu a lei,
tem que receber, tem que criar um jeito para que eles possam alcançar a bênção. 아, 여호와가 이르노라. Por isso Deus disse: Eis aí vem dias do Senhor. 그때가 언제인지 몰라. Nesse momento ainda não sabe que dia que vai ser. Aqui fala: Eis aí vem dias, né, que estabelecerei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é o versículo 31. 32. Versículo 32. 아, 여호와가 말하노라. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Essa aliança está falando da nova aliança, porque não é conforme a que fez com seus pais. 애굽의 땅에 인도한 내 No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. A primeira aliança 애굽에서 인도하여 내던 날에 시내산 꼭대기에서 십계명 두 돌판을 가져와서 foi entregue por meio daquelas duas tábuas de pedra, né, quando eles desciam, quando eles estavam esperando Moisés no Monte Sinai. Mas a nova aliança 명 가지고 지키면 복을 받고 안 지키면 저주받는 이 언약 같아야 해요. 달라요. deve ser igual ou diferente dessa primeira aliança, que se cumpri-las é bênção, se não é maldição. Devem ser iguais ou diferentes? 같으면 세우나 많아지요. Se forem iguais, não tem significado ter uma nova aliança. Mas a Bíblia diz 내가 그들이 열조의 손을 잡고 애굽에 인도하여 내던 세운 것 같지 아니한다. que não é conforme a aliança que fiz com seus pais. 내 언약 다 파해. Porque todos anularam a minha aliança, a Bíblia fala. 언약 가지고 이스라엘 백성 상대 안 하겠다. 상대하면 다 저주. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou, né, entrar em contato com o povo pelos 10 mandamentos, porque só resta maldição para eles. Entendem? Entendem exatamente? Entendem esses versículos? 선명한 거예요. É algo muito claro. Versículo 33. 나 여호와가 말하노라. 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이라니 내가 나의 법을 그들의 속에도 그 마음에 기워 난 그들의 하나님 되고 내 백성이 되고 Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 내 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기워 Inscreverei no coração e na sua mente. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 이제 두 번째 언약은 Só aqui, nessa segunda aliança, a Bíblia fala que será escrito em meu coração. É algo que nós aceitamos no coração. Amém? 아멘. Amém? 아멘. 그 예수님의 말씀 내가 받아들이면 Então, se nós aceitarmos as palavras de Jesus, 내 마음 안에 주의 말씀이 임해서 as palavras de Jesus entrando em nosso coração, 그 말씀이 인도하는 거예요. sabe, aquelas palavras começam a guiar os nossos corações. Em 1962, no mês de outubro, no dia 7, vocês sabem o que aconteceu? Eu até então era pecador. 덜 죄를 Sempre vivia pecando. 도둑질도 많이 하고 Roubei bastante, 하지만 더러운 죄인 menti bastante, era um sujo pecador. 62년 10월 7일 날 Mas no dia 7 de outubro de 62, 하나님의 말씀이 내 마음에 um dia as palavras de Deus entraram no meu coração. 내가 그들의 죄악을 Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. 자, 중요한 것은 Então, o importante, 여기에 지금 무슨 말씀이 있느냐? o que diz aqui? 33절에 Que no versículo 33, 나 여호와가 말하는 내가 그날 후 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 복을 저희 마음에도 저희 생각에 기록하리라. 나는 그들의 하나님 그들 내 백성이 될 거랬죠. porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 자, 이해가십니까? Entendem isso, pessoal? Então, vamos deixar essa palavra aqui. E agora vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 10. 이번 10장 Hebreus 10, 16절. versículo 16. 다 같이 읽어보세요. Vamos ler juntos. 시작. 1, 2, 3 e... Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. 자, 그 이야기 어디서 어떤 이야기죠? Só, isso aqui nós já lemos, 예? certo? 어디서 어떤 이야기죠? Nós já vimos, certo? 어디서? Onde? 히브리서 이 이야기가
예레미야 31장에 하는 이야기 아니에요? Isso que está em Hebreus, não é o que está escrito ali também em Jeremias 31? 자, 이제 하나님이 날이 이르리니 내가 그들의 이 법을 새 언약을 세우리라. Deus ele falou, eis aí vem dias que estabelecerei nova aliança com a casa de Israel. 이 율법으로 재판하면 다 저주와 멸망을 받아. Então, se vocês forem julgados pelas leis, todos devem receber a maldição. 마음에 받아들이면 Mas se aceitarem no coração a nova aliança, vocês se tornam injustos e santos. 아멘. Amém? 이야기를 좀 더 계속. Vamos continuar a falar. 어느 날 가난한 여자가 하나마다 Um certo dia, a mulher foi surpreendida em adultério. 여자들이 죄송합니다. 가난한 여자가 있는데 Então, tinha aquela mulher surpreendida em adultério. 제가 교도소에서 Só eu, nas penitenciárias, 동안 재소자들을 por mais de 10 anos, eu fiz estudos bíblicos. 수원교도소 5년, 대전교도소 5년, 10년 동안 재소자들을 5 anos na penitenciária de Suwon, 5 anos na penitenciária de Daejeon. Por 10 anos eu fiz esses estudos bíblicos. 한눈에 딱 보여요. E indo lá dá para perceber o tipo de pessoa. 토박을 한 사람. Tem aqueles que eram viciados em jogos, eles sentem, nossa, dessa vez eu vou ganhar. 도둑질한 사람은 Aqueles que roubam, 안 잡힐 것 같아. eles pensam, ah, não vou ser pego. 잡힐 거 아무도 안 해요. Se pensasse na probabilidade de ser pegos, 그러면 다 잡혀요. ninguém julgaria, né? 도둑질한 사람의 마음이에요. Esse é o coração daqueles que roubam, entenderam? 우리는 악하고 더러우니. Isso é o ser humano sujo, mau. 우리가 선을 행해서 우리가 율법을 지켜 복을 받는 건 Por isso é impossível de nós fazermos qualquer coisa pelas nossas obras para recebermos a bênção. Porque seja eu ou vocês, todos nós somos maus, ruins e somos falsos. 가늠한 여자 왜 가늠한지 알아요? Pessoal, vocês sabem por que a mulher adúltera adulterou? 나는 마음이 일어나서 가늠해. As pessoas falam, ah, é porque ela teve um desejo lascivo. Não, é mentira. 만 음란한 마음이 일어나도 Por mais que se tenha um desejo, 잡히면 돌에 맞아 죽는다고 생각. quem pensa, nossa, se eu for pego eu vou morrer apedrejada, 가늠하겠어요? vai adulterar? Não, eles não vão adulterar. 가늠한 여자는 왜 가늠합니까? Por que a mulher adúltera adulterou? Porque ela pensou, ah, dessa forma eu não vou ser pega. Veio essa fé, né, dentro dela. 믿는 믿음이 아니라 Não foi uma fé em Jesus. 믿는 믿음이 들어온 거예요. Veio uma fé 이러면 절대 안 잡힐 거다. de adulterar sem ser pega. Dessa forma não vou ser pega. E ela adulterou. 금방 Sabe, dá pra ver os tipos de pessoas que temos ali na prisão. 두 번, 세 번 돌아다 이번에는 안 잡힐 거다. Tem pessoas que estão lá pela segunda vez, pela terceira vez. Ah, dessa vez eu não vou ser pego, dessa vez eu não vou ser pego. Mas está lá, você é pego de novo e está novamente na prisão. 결국 뭡니까? E o resultado, qual que é? 자기를 믿는 겁니다. O resultado disso é porque confia em si mesmo. 아멘. Amém? Amém. 그래서 나를 부인. Por isso devemos nos negar. 그리고 내 생각 믿지 예수님 말씀. Nós devemos acreditar nas palavras de Jesus e não nos nossos 그 pensamentos. 예수님이 Então, Jesus, 하나님이 새 법을 Deus estabeleceu uma nova aliança. 다리 이르는 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fez com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 저희 마음에 두고 저희 생각에 Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. 어느 날 38년 된 병자를 베데스다 Então Jesus Cristo um dia se encontrou no tanque de Betesda com um homem enfermo havia 38 anos. 내 자리를 들고 걸어가. E ele disse para aquele enfermo, levanta, toma o teu leito e anda. 그 이야기가 귀에 들려서 38년 된 병자 마음에 들어오는데 Aquelas palavras entraram no ouvido dele, chegaram ao coração dele. 그 마음에 지금까지 고정되어 있던 마음 하나 Só que dentro daquele coração tinha uma ideia fixa dentro dele. Eu não posso andar. Eu já tentei andar, mas não deu. Eu já fui para o hospital. Eu já tentei me levantar. Eu caí, eu me machuquei. Por 38 anos eu não consegui. Ele tinha esse pensamento. 자리 들고 못 걸어. Então, ele não vai conseguir levantar. Ele vai falar, Jesus, não dá. 뭐 많은 Quer saber? Me dá um trocado aí para eu poder comprar um pão. Ele deveria ter tido essa atitude. 사람이 어떻게 걸어간지 아세요? Vocês sabem como ele voltou a andar? 자기 마음 Aquilo que estava dentro do coração dele. 말씀이 들어와서 Primeiro entrou a palavra de Jesus 믿지 못한다는 생각을 걸어 e aquelas palavras venceram o pensamento dele que dizia, eu não posso andar. 여러분 제가 보면요 Só quando eu vejo 범죄하는 사람들
vejo pessoas que cometeram crimes, tiveram erros, que mentiram. Todos são um, da mesma forma. A questão é que eles são vencidos pelo próprio pensamento. Então, se são arrastados por esse pensamento. Esse enfermo havia 38 anos, também sabia que ele não podia andar. Ele já tentou por anos. Mas quando as palavras de Jesus entrou nele, pisou e destruiu todos aqueles pensamentos que ele tinha de que não poderia andar. Porque somente assim ele poderia andar. As palavras de Jesus Cristo entrou nele, brigando com ele, venceu o pensamento dele. São as palavras de Deus, então vai dar certo. A mulher adúltera, ela foi surpreendida num ato de adultério. Quando ela foi adulterar, ela deveria estar dominada por aquele sentimento de lascívia. Quando ela foi pega, ela deveria estar cheia de medo. Só que quando ela foi perante Jesus, Jesus Cristo a julgou. Sim, ela, conforme a lei de Moisés, deve ser apedrejada porque ela transgrediu a lei, ela adulterou. A lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas, mas tu, mestre, o que dizes? Falaram com a lei. E se Jesus Cristo falasse com a lei, não tinha lei para poder viver, para dar vida a ela. Por isso, Jesus Cristo começou a escrever com o dedo na terra. O importante, a Bíblia nos fala sobre 2 momentos onde Deus escreveu com o dedo na terra. O que foi escrito com a mão de um homem aparece no livro de Daniel. Mene, mene, degiorobashin. Lá em Daniel fala que aquilo foi escrito pelas mãos de um homem. Tem pessoas que falam, é a mão de Deus. Não, pessoal, não é a mão de um homem, diz claramente na Bíblia. Deus somente 2 vezes escreveu com seu dedo na terra. Primeiro, foi a primeira aliança, os 10 mandamentos. Quando ele entregou os 10 mandamentos, ele escreveu aqueles mandamentos com seu dedo nas tábuas de pedra. Mas Deus disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E essa nova aliança também, Jesus, que é o Deus, escreveu com o seu dedo. Ele escreveu a nova aliança. Então, a nova aliança é, eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Deus estabeleceu essa aliança, essa promessa. Então, se ele não cumprir os nossos pecados, ele se torna um transgressor da lei. Se ele se lembrar dos nossos pecados, ele está mentindo. Mas ele remiu os nossos pecados. E ele não deve agora se lembrar dos pecados. Porque por nós ele enviou Jesus. E Jesus Cristo fez o que ele deveria fazer na cruz. Jesus Cristo naquele momento escreveu com seu dedo na terra. Sua primeira aliança foi escrita numa tábua de pedra. Mas na segunda aliança, Jesus escreveu na terra. Pessoal, a terra representa o ser humano, nós. Pois eu escreverei as minhas leis no seu coração e na sua mente eu escreverei, né? Então, quando nós cremos pelo coração que o sangue de Jesus Cristo lavou nossos pecados, se inscreve as leis de Deus em nosso coração. Eu cometi esse tamanho pecado, mas Jesus, ele remiu meus pecados, eu sou justo, eu sou santo. Se forma esse coração dentro de nós. Então, se nós aceitarmos isso pela fé, em Jeremias capítulo 31, versículo 33, o que diz? Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Só o incrível é que a Bíblia nos deixa muito bem explicado, muito claro.
Então, como aqui no livro de Hebreus podemos ver que nós fomos justificados, santificados? Vamos abrir em Hebreus 10, 16. Porque isso está aqui claramente. 우리 마음을 예레미야하고 연결 Esse versículo conecta o nosso coração com Jeremias. 이해가십니까? Entendem? 예레미야 31장 연결되지요. Está conectado com Jeremias 31, não é verdade? 그날 후로 저희와 세울 언약 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 제 생각이 Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. 로마서 8장은 Em Romanos capítulo 8, 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법. fala que essa é a lei do Espírito e da vida. 그래서 E 율법은 que as leis da primeira aliança são as leis do pecado e da morte. 그리스도 예수 E depois 안에서 fala que dentro de Cristo já não há condenação, 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 죄와 사함의 법을 porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. 이제 새 법이 생기기 Agora, antes de surgir a nova lei, os novos, 아래 매에서 저 todos que estavam na antiga aliança deveriam receber a maldição. 새 언약을 세워 Mas Deus estabeleceu a nova aliança. 34절 Versículo 뭐라고 말합니까? 34, que diz: 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 Pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 이제 그새 언약이게 É a nova aliança. 예수 새 언약을 땅에 기록하시고 Jesus Cristo escreveu a nova aliança na terra. 똑같이 가늠한 여자인데 Então era a mesma mulher. 율법으로 재판하면 그건 돈으로 Só que se ela fosse julgada pelas leis de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. 계산하니 재판하니 Mas julgando ela pela nova aliança, 나도 너를 정죄하리. Jesus Cristo disse: Eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. 그 자를 살려주는 Deus criou uma lei que podia salvar aquela mulher. 재판이 Só o julgamento da mulher adúltera também é o meu julgamento, é o julgamento de vocês. 죄를 지었는데 Vocês pecaram. 모두 율법으로 재판하면 돌에 맞아. E se vocês forem julgados pelas leis de Moisés, devem receber a maldição, devem ser destruídos. Mas a nova aliança, 34절에서 como diz em Jeremias 31, 34, 그들의 죄악을 사고 다신 그 죄를 기억지 아니라 여호와의 말 porque eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Isso foi a promessa de Deus. E se Deus não remir os nossos pecados, Deus se torna pecador, porque ele mentiu. Isso é uma aliança. 그 죄를 사할 수밖에 없어. Por isso, não teve outro jeito. Deus, ele teve que lavar nossos pecados e Jesus Cristo fez isso na cruz. Só que as pessoas, por não crerem, não acreditarem, dizem ser pecadores. Só nós não podemos, não voltamos a ser pecadores. Isso não existe. Eu descobri essa imensa verdade. 죄에서 Fui liberto do pecado. 그 1962년 E desde 1962, 지금까지 até hoje, 성경을 읽으면서 lendo a Bíblia, 우리 죄가 사했고 어렵다니 eu tenho afirmado que nossos pecados foram lavados e que nós somos justos. 오늘날 많은 교회 Muitas igrejas hoje em dia 우리를 죄인 afirmam que nós somos pecadores, 첫 언약의 법으로 porque eles enxergam pela primeira aliança. 받는 쪽으로 이끌어가고 Então conduz as pessoas para a maldição. 진짜 목회자 이러한 부분에 회개 Só nesses pontos, os líderes religiosos eles devem se arrepender, porque eles não sabem da Bíblia exatamente, eles veem um pedacinho da Bíblia, ainda vagamente, 놀랍게도 de uma forma incrível. 우리 얘기를 했을 때 Quando nós falamos sobre o Evangelho, 권위 있는 수많은 목회 realmente muitos pastores reconhecem que o que nós pregamos é a verdade e aceitam no coração. 여러분 어느 걸 믿으면 Só no que vocês querem acreditar? 모세 율법 Vocês querem ser julgados pelas leis de Moisés? 새 언약을 믿으려 Ou vocês querem acreditar na nova aliança? Na nova aliança, 내가 그들의 죄악을 eu perdoarei as suas iniquidades, 다시는 그 죄를 e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 Assim diz o Senhor. 이 말씀을 안 믿. Só as pessoas não acreditam nisso. 그래서 죄인이라 Por isso dizem ser pecadores. 모든 사람의 죄를 범하여 Pois todos pecaram 영광이라. e carecem da glória de Deus. 24절. Versículo 24. 예수 안에 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 그 말이에요. É isso. 그래서 저 히브리 10장하고 Então, Hebreus capítulo 10 e Jeremias 31 estão conectados. 1장은 어떻게 된 과정을 정확하게 얘기해요. Em Jeremias 31, detalha com pequenos detalhes, né, como foi que aconteceu. Em Hebreus, dá a sentença. 그래서 우리 마음에 Por isso, no nosso coração, 하나님의 법이 entrou a bênção de Deus. 하나님 우리를
Deus não nos condena. Deus diz que nós somos justos. Aqueles que aceitaram isso no coração não conseguem dizer que são pecadores. Mas os que não aceitaram isso no coração, 그 피로 속죄하거든요. no louvor eles falam, pelo seu sangue eu fui lavado. 주여 죄인 Aí depois na oração, ô Senhor, perdoa esse pecador. 날 주 나의 죄 다시 찬송하고 Quão feliz o dia em que o Senhor me lavou. 죄인입니다. Ai, Senhor, perdoa esse pecador. 하나님과 안 헷갈리고 우리가 또 헷갈리겠죠. Acho que até Deus se confunde, né? Pessoal, 하나님 우리를 구원하시기 위하여 Deus, para nos salvar, 법을 바꾸었습니다. trocou a lei. 그래서 십계명을 다시 쳐다보자. Por isso não precisam mais olhar os 10 mandamentos. Foi feita uma arca com madeira de acácia, né, que foi coberto ali de ouro, e aí foi colocado as tábuas de pedra ali dentro e foi coberto com um propiciatório. E aquele propiciatório é chamado de mercy seat em inglês, ou seja, o lugar da misericórdia, né? 왜? Por quê? 십계명 안 보겠다. Para não verem mais os mandamentos, não vou ter mais contato com a lei. 그걸 열지 못한 천사가 날개도 덮어. Tem 2 querubins ali cobrindo aquela tampa para que não abram. 엘리의 두 아들 홈리와 Como eu falei, tinha lá os 2 filhos do sacerdote Eli, que era Hófnis e Finéias. Eli era um sumo sacerdote. 홈리와 비너하서만 Só que ele só formou 2 sacerdotes, que eram seus filhos. Tinham muitos que poderiam ser formados como sacerdotes porque eram levitas. Mas Hófnis e Finéias transgrediram 대만 수용된 여자가 동치. as leis, eles pecaram, deitaram com as mulheres da congregação, eles menosprezaram as ofertas pelo pecado e eles foram julgados por isso. 홈리와 비너하서가 죽. Hófnis e Finéia morreram 그래서 엘리 e Eli também morreu ao escutar a notícia da morte dos filhos. Foi muito triste. 블레셋 뺏겼다. A arca foi tomada pelos filisteus, depois trouxeram de volta. 때를 맞이할 수 있는 하나님의 사람이 한 명. Só que não tinha ninguém da parte de Deus que poderia levar a arca. Isso foi uma maldição. Nem sabendo o que eram. 벗겨서 못 열어보다가 E as pessoas, sem saber o que era, abriram a arca e 50.070 pessoas morreram. Não tentaram, só viram aquilo ali. Só se ver, morre. 그 보지 마라. 은혜 법. Não veja a aliança antiga, não veja os mandamentos, veja a nova aliança. Aqueles que não sabem disso, 아직도 율법 지켜 복을 얻으려고 até hoje querem receber a bênção guardando os mandamentos. São coitados. 그러면서 모르면서 자기 Mesmo sem saber direito, dizem estar corretos. 하나님의 법을 바꾸고 Só Deus trocou as leis. 그래서 하나님은 예수님을 가늠한 여자를 Deus, para salvar aquela mulher surpreendida em adultério, ele escreveu os novos mandamentos, as novas leis, a nova aliança. E com essa aliança, ele julgou a mulher surpreendida em adultério. 여러분 다 저주고 멸망. Se for pela lei de Moisés, pessoal, todos vocês devem receber a maldição. Mas por meio da nova aliança, 법으로 재판하면 julgando pela nova aliança, 내가 그들의 aquela aliança diz: eu perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Amém. 아멘. Amém. Quão incrível é isso. 이 더러운 죄. Nós éramos sujos pecadores, seres maus, falsos. 눈처럼 씻어 Fomos lavados mais brancos do que a neve. 가버는 Foi a nova aliança, a nova aliança. Amém? Oremos. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 저주를 받아 멸망을 받아야 Nós deveríamos receber a maldição, a destruição, 약 아니고 법을 바꾸시 mas o Senhor não nos deixou assim. O Senhor trocou 새 언약이라고. aquela aliança, nos deu uma nova aliança. 언약은 E a nova aliança, 하나님께서 말씀하시기를 o Senhor diz: 내가 그들의 죄악을 사하고 eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 그 말씀을 믿습니다. Nós cremos nessas palavras. 그래서 예수님 보내 우리 죄를 사하셨습니다. O Senhor, 하나님 우리 죄를 기억지 por meio de Jesus Cristo, remiu nossos pecados, disse não se lembrar mais dos nossos pecados. Te agradecemos. 전 세계 모든 기독교에 Esperamos que essa bênção possa ser manifesto 얼마나 많은 기독교 em todo o cristianismo no mundo. 제사에 다 Muitas igrejas hoje ainda pedem perdão pelos pecados. É uma pena. Eles não sabem da Bíblia. 말씀이 전파 Que essas palavras possam ser pregadas, que possam ser libertas dos pecados e que possam alcançar a sua bênção. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 대단히 감사합니다. Muito obrigado, pessoal.